Fala turma, bem-vindos ao China Daily Marketing. Meu nome é Felipe Xavier. Se você quiser, se inscreve aí. Se não quiser, manda para alguém que queira. E vamos lá. A ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre a minha rotina aqui de saúde alimentar, né? Eu cheguei a comentar em alguns vídeos passados, né? Principalmente eu vou comer 5 ovos. Eu cheguei a comentar em alguns vídeos passados que principalmente o da maratona, quem não viu o que eu corri a meia maratona de Bangkok, dá uma olhada. E eu comentei sobre realmente eu estar numa nova fase, etc. Eu não vou ficar me repetindo em relação a isso também, de ter saído da Fotop e tal, mas vocês podem ver os vídeos. Mas também cuidar da minha saúde, né? E como a corrida estava sendo importante para isso. E basicamente, eu faz alguns meses que eu e minha esposa estamos num protocolo keto, né? Quem não sabe, a dieta keto, ela ajuda, né, o corpo desinflamar e ajuda você também perder gordura, né? O seu fígado, né? O corpo fica condicionado a você queimar a gordura, né, do corpo, porque conforme você come muito carboidrato, bota muito açúcar no corpo, você acaba inflamando o seu corpo e o seu corpo fica viciado a consumir energia do açúcar que o carboidrato gera, né? Então, nesse caso, o keto ajuda o corpo consumir energia da gordura que está em torno. Eu ainda tenho bastante gordura, tenho peitinho também, mas ajuda a consumir gordura, né? A gordura que está estocada ali do corpo. E tem sido bem importante, turma, porque deixa eu colocar aqui a Osmo para cá. Tem sido bem importante essa fase, assim, porque eu tenho bastante problema. Eu tenho algumas características neurodivergentes, né? Tenho diagnosticado TDAH, mas realmente um diagnóstico que não fala, você tem TDAH e beleza. Tenho TAG, tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde pequeno, sempre sofri muito com ansiedade, e isso começou a impactar de maneira muito forte a minha vida adulta, né? E aí eu busquei uma ajuda, uma clínica, né? Eu já fazia terapia, fui buscar a ajuda de uma clínica, né? E consegui diagnosticar. Então hoje, assim, hoje eu tô muito bem, né? Atualmente, nesse período aqui, a gente tá falando de um vídeo datado de março, mais ou menos. Mas eu tô num momento bom, assim, de saúde mental. Lógico, ainda sofro com uma dose muito pequena de ansiedade. Mas eu tenho me sentido bem, assim. A ansiedade não tem me travado, sabe? É uma coisa... Tenho conseguido lidar com ela de uma maneira bem normal, bem tranquila. E eu tomo remédio, né? Eu sou medicado, então eu tomo o Lexapro, Estalopram. E a cada 2 anos eu meio que tenho que voltar, porque eu tomo 1 ano, aí eu fico sem o remédio, aí eu passo uns 10 meses bem. Aí meio que eu tenho uma nova crise, aí eu tenho que voltar, entende? Então, ano passado eu tive uma crise bem forte, foi em julho, né, que eu tava no Brasil, aliás, eu tava a trabalho, fui ver a família também e etc. Mas tava a trabalho. Eu tava passando umas situações lá no trabalho que estavam me deixando um pouco ansioso, né? E no fim, juntou algumas situações com, pessoais, assim, né? Com alguns colegas, amigos e tal. E aí meio que eu surtei. Teve um dia que eu pirei, assim, né? Surtei no sentido de tive uma crise muito forte. Muito forte, muito forte. Aí eu tive que voltar. Aí lá vai eu voltar pro
pro Lexapro, né? Só que eu já tava nessa de correr, eu já tava nessa de cuidar da saúde, de dar um jeito, né? Voltei decidido a pausar a minha carreira, né? Então foi nessa volta do Brasil para cá que eu decidi sair da Fotop, né? Foi essa crise que foi o grande ponto, assim. E também porque eu senti que a empresa ia ficar melhor sem mim também, sabe? Então, enfim. E aí, eu cheguei aqui, fui treinando para valer, porque eu tinha a meia maratona de Bangkok, em novembro, né? Que foi o vídeo que eu gravei. E aí eu fui cuidando da saúde, correr. Aí a gente achou um médico aqui, que é o Dr. Jason, que é de Singapura. Um médico muito, muito bom, especialista em longevidade e vida saudável, assim. E, cara, a gente foi lá achando que ele ia dar um monte de protocolo pra gente, um monte de, né... enfim, um monte de boostagem. E, basicamente, o protocolo que ele passou pra mim, ele falou assim, cara, você tem que reorganizar os teus hábitos alimentares e você vai passar a fazer a keto. Você tá com o corpo super inflamado, fiz vários exames, né? Tava com o corpo com os indicadores ali. Ele pediu uns exames que eu nunca vi na vida, uns indicadores, assim, muito doidos, sabe? E aí, deu que eu tava com o corpo todo inflamado. Eu sempre tive muito problema de espinha, né? Na adolescência eu sofri bastante com uma doença chamada hidrosadenite. Então eu tinha furunculoses, inchava meu corpo, inchava partes do meu corpo. Tive muito problema com espinha mesmo, assim, muito. Era feio, assim, minha autoestima era na merda, enfim, péssimo. E aí, ele falou, cara, você tem que remontar teus hábitos, vamos desinflamar esse corpo, eliminar carbo completamente, açúcar então, completamente. Você não vai colocar açúcar no teu corpo e você vai emagrecer. Faça isso, coma 2 vezes por dia só, 2 janelas, muitos vegetais, muita proteína e faça o jejum de 16 horas. Então come até as 8 das 8 e só vai comer no dia seguinte, uma meio-dia, 1 da tarde. E é isso que eu tenho feito desde então, fazem 5 meses, né? E eu emagreci 16 quilos, a minha esposa emagreceu 20 quilos e o meu corpo desinflamou. Eu percebi que eu tô mais focado, então assim, eu tô muito mais focado, eu sempre tive dificuldade de focar por causa do TDAH. Eu já tentei tomar remédio um tempo, né, pra TDAH, eu tomei o Concerta, mas o Concerta me dá muito taquicardia. E eu tomei o... como que é o nome? O Ritalina, não senti nem cosquinha, senti nada. E eu não queria ir pro Venvance, porque eu sei que tem gente que usa, blá, blá, mas eu não queria ir, porque é muita porcaria de você colocar no corpo. E basicamente a dieta keto e a corrida desinflamaram meu corpo num nível, depois vocês podem pesquisar sobre isso, que o meu TDAH parece que foi embora, parece que eu nunca tive TDAH na vida. Lógico, né, mas tipo, o meu maior problema com o TDAH sempre foi retenção de informação e atenção. Eu ainda continuo um pouco esquecido e tal, mas isso tem a ver ainda com algumas comorbidades da TAG, né, da ansiedade e tal, mas eu sempre fui muito ruim de reter e de procrastinar. Eu sempre fui muito procrastinador. É agora, nesses 2 meses que eu tô tendo mais tempo, lógico, também eu preciso correr atrás de me reposicionar aqui, então tem toda uma urgência que incentiva, né? Mas eu tô conseguindo ser muito mais consistente em coisas que eu nunca imaginei que seria. Eu tô conseguindo começar e terminar as coisas que eu imaginei que nunca conseguiria, né? Então, assim, tem sido incrível o efeito de cortar o açúcar completamente. Lógico, às vezes, num final de semana, vou encontrar com os amigos aqui na China e tal, eu como um pão de queijo, como um chocolate uma vez por semana, né? Mas assim,
uma vez por semana e olhe lá, né? E o resto da semana é jejum e a dieta keto. Então, isso tem feito uma diferença absurda na minha vida e nos projetos que eu tô tocando, né? Tenho conseguido estudar melhor os idiomas que eu quero estudar, tenho conseguido ser mais consistente e não parar no meio do caminho, tenho usado mindfulness, então eu falei no último vídeo sobre acho que o primeiro vídeo da volta aqui, né? Sobre o level breath. Então, isso tudo tem me ajudado de uma maneira muito exponencial, né? E eu fico me perguntando por que as pessoas... Assim, aí eu fui pesquisar alguns vídeos, tem muito vídeo da galera falando sobre keto, né? Sobre usar keto para desinflamar o corpo, porque você desinflama o corpo, você vai ter mais clareza mental. Gente, eu juro, no terceiro dia, eu lembro, no terceiro dia que eu comecei, do jejum, da primeira vez que eu comecei o ciclo de keto, em novembro, eu lembro que o primeiro dia foi muito difícil. Eu sentia muita fome de manhã. Que eu sempre estava acostumado a acordar e comer, né? Muito, né? Café da manhã e tal. E aí almoço, e aí de tardezinha come um chocolatinho com um cafezinho, e aí vem a janta, e depois da janta você come uma fruta e tal. Eu lembro que no terceiro dia que eu tava nesse protocolo bem sério, né? Veio uma clareza mental que eu nunca tive na vida. Tipo, parecia que eu tava... Parecia que tinham tirado uma cortina. Parecia que tinham tirado um borrão. Parecia que... a sensação de miopia, sabe? Pra quem... parecia que eu tinha colocado óculos na mente, estava vendo tudo mais claro. Então, as minhas tomadas de decisões a partir daí ficaram muito, muito melhores. Né? A maneira que eu estou lidando com conflitos internos comigo mesmo e etc., eu estou conseguindo lidar de uma maneira muito mais racional. Menos emoção, um pouco mais de razão, sabe? E... Então, é isso, turma. Assim, eu queria... Lógico, aí tem a medicina chinesa, né? Os chás, que a gente costuma tomar, às vezes que ajuda bastante. Tem o meu refluxo que foi embora. Eu tenho uma hérnia de hiato aqui, né? Que fazia eu ter refluxo diários. Então eu precisava ficar tomando pantoprazol e etc. E agora eu não preciso mais. A keto me curou. Eu desinflamei meu corpo. E o médico falou, ele falou, ó, dá 3 meses. Seu refluxo vai embora. Vai embora. Porque o médico, eu fui no médico de um hospital particular aqui na China e no Brasil também, e eles falaram assim, você vai ter que tomar pantoprazol o resto da vida. E, cara, eu não queria aceitar que eu ia ter que ficar tomando remédio o resto da vida. Porque eu já tenho que aceitar que eu vou ter que tomar por períodos o ATAG, o remédio da ATAG. Mas depois que eu terminar esse ciclo, agora que eu não posso parar do nada, né? Depois que eu terminar esse ciclo, eu vou querer testar. Saber se eu realmente consigo ficar um período maior sem, né? Mas foi insano, assim, tipo... A sensação que eu tive no primeiro mês, no segundo mês, hoje mesmo, eu às vezes tem semanas que eu faço uma refeição por dia só, né? E aí essa uma refeição é muito regada a vegetais, muita proteína boa, né? E aí segue o dia, aí pausou e jejum. Porque a minha keto deu uma estagnada, então eu precisava forçar entrar em keto profundo, né? Porque a meta é chegar a 80 quilos, eu tô com 84 agora. E aí, eu fiz isso e hoje eu tive uma sensação... Hoje eu tô voltando a comer, né? Hoje eu tô voltando a comer no almoço. Mas hoje de manhã, fazendo os roteiros pros vídeos do canal, trabalhando com outras coisas, eu senti outra vez uma clareza mental, mas foi muito mais profunda. Eu tinha acabado de fazer uma sessão de mindfulness usando o Level Breath, que é o meu aplicativo para mindfulness que eu criei, né? E eu tinha acabado de fazer a sessão, lógico, isso ajudou também. E, eu senti ainda mais clareza, assim, senti uma alegria, sabe? Senti gratidão. Parece que a mente dá uma resetada mesmo, né? E você
tem um fluxo muito melhor de clareza mental. Parece que as coisas no cérebro elas vão para os lugares certos, sabe? Elas não ficam perdidas. Então é isso, turma. Eu tô numa fase muito boa, né? Tô com um pouco de medo de não conseguir, de fracassar aqui na China, né? Eu tenho um período específico aí de pé de meia para tentar as coisas, né? Para tentar oportunidades, para tentar ver se a minha vida empreendedora engatinha também. Engatinha não. Sai do, né? Para de engatinhar e consigo avançar. Mas tenha fé em Deus também. Tenha fé de que as coisas vêm e acontecem no momento certo, né? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo e continue aí se inscrevendo. Se inscrevendo não, continue, eu sou novo aqui, eu me perco, né? Continue aí curtindo os vídeos, aperte o sininho e a gente se vê no próximo vídeo e vamos pra cima.